Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem nas suas casas e livres desse vírus aí, né gente? Como a gente sempre desejo para vocês toda semana. Bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E na aula de hoje a gente vai dar uma olhada em uma coisa chamada pluviômetro. Vocês já devem ter ouvido no jornal quando a repórter fala assim: no dia de hoje choveram X milímetros de chuva em Florianópolis, em São José, na Palhoça, choveram 28 milímetros, choveram 10 milímetros, choveram 30 milímetros ou até 200 milímetros de chuva. Mas, afinal, o que cai do céu são milímetros? É água? É chuva? O que cai do céu? E por que essa medida é utilizada para dizer a quantidade de chuva que cai do céu? Pois bem, vou dar uma explicadinha então. A água é medida através de um pluviômetro. Um pluviômetro é uma caixa bem grande que fica normalmente numa estação meteorológica. Tem várias estações meteorológicas espalhadas aqui por Florianópolis, principalmente da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC. No sul da ilha, se vocês forem naquele convento, sabe, se chama Vila Fátima, na verdade. A Casa Vila Fátima é uma casa de retiros, mas ela é popularmente chamada de convento, ou então de mirante do Morro das Pedras, né? É uma instituição religiosa ali que abriga retiros religiosos, principalmente católicos. Lá dentro tem uma estação meteorológica da UFSC, e aí tem um pluviômetro grandão, normalmente é branco. Ele mede a intensidade do vento também, ele mede várias coisas. É uma estação meteorológica bem completa, fica num gramadão bem grande, e além disso, dentro dessa estação meteorológica, eles têm essa medição da água da chuva feita pelo pluviômetro. Então, lá dentro tem uma reguinha, assim. Uma reguinha, deixa eu tampar o patrocinador. Mentira, não é patrocinador. Eu ganhei quando fui substituir o óleo do carro. E aí, tem uma medição de quantos milímetros de chuva que choveram. Como é sempre pouquinho, então sempre vai dar alguns milímetros. Por isso que é medido em milímetros, né? É aquela quantidade de chuva que caiu naquela porçãozinha ali do pluviômetro, né, que tem aberto. Então, de quanto tem do chão até aqui. Então, não importa se a gente colocar uma caixa grandona ou se a gente colocar uma caixa pequenininha. O índice vai ser sempre o mesmo, né? Vai ser sempre a mesma coisa. É a mesma quantidade de água que vai chover ali e vai dar aquela porção. Por quê? Porque para ele encher até chegar no 15 na reguinha, se for um espaço maior, vai demorar mais. Não, vai demorar a mesma coisa se for um espaço menor. Porque o espaço menor ele vai concentrar mais água, a água vai ficar mais alta. E no espaço maior, a água vai ficar mais espalhada, né? Então vai resultar no mesmo tempo no final. Para fazer esse pluviômetro, o que a gente vai precisar? Uma garrafa PET. Essa daqui é de 1 litro, mas eu gostaria que vocês utilizassem uma garrafa de 2 litros. E o que ela precisa ter? Ela precisa ser reta. Essa daqui ela é meia curva aqui, ó. Essa curvatura já vai atrapalhar um pouco. Eu gostaria que vocês pegassem uma garrafa PET retinha de 2 litros, tá? Ela é totalmente retinha. Na verdade, se vocês comprarem uma pureza para tomar no almoço, em algum lugar, além de ser um refrigerante bem gostoso, eu gosto bastante, a pureza ela é bem retinha, o casco da pureza, tá? Tem outros refrigerantes que aqui em cima ele é circular, aqui embaixo é circular, então não é muito legal, tá? A garrafa ela tem que ser retinha para a gente conseguir fazer a medida. Ou então, se não quiser utilizar uma garrafa PET, um outro objeto que seja reto no fundo e que seja reto no seu corpo. Tem um corpo bem retinho. Beleza? Mas o que mais eu vou precisar para fazer o nosso pluviômetro? Aqui está a minha mesa de trabalho. Além do pluviômetro, além da garrafa PET, a gente vai precisar de água. Aqui dentro tem água. Água normal, tá? Dentro de um potinho. Algumas pedrinhas, essas daqui são coloridinhas, tá? Mas pode ser pedrinhas de brita, pode ser bolinhas de gude, pode ser alguma coisa para botar no fundo da garrafa. E objetos cortantes, aqui eu trouxe uma faca, uma tesoura e até um estilete, tá? Para usar esses materiais cortantes, pode ser um dos 3 ou outro objeto cortante. Para usar esses objetos cortantes, eu gostaria que vocês pedissem ajuda dos seus pais, beleza? Além disso, uma fita e uma régua. Então, régua, fita, água, PET, pedrinhas e objeto cortante. O passo é tirar a tampinha da garrafa, deixar ela aqui. E aí a gente vai cortar logo após a primeira curvatura. Vocês estão vendo aqui que tem uma curvaturazinha? A gente vai cortar ela bem aqui, ó, quando ela passa a ficar retinha, tá?
tá? A gente vai tirar essa partezinha aqui de cima, que é curva. E aí eu vou utilizar o estilete para tirar. 1, 2, 3, come on! Só cortar bem devagarzinho, pessoal. Tentar fazer um corte mais retinho. Já as duas partes. Tenho a minha garrafa e tenho o bico da garrafa. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou pegar as pedrinhas e vou colocar aqui na garrafa. Já vou explicar por quê. Aqui no fundinho da garrafa, de toda a garrafa PET, vocês vão conseguir ver que ela tem essas bolinhas aqui, esses gominhos, né? Então eu vou precisar pegar um material que não absorva água, por isso que eu utilizei a pedrinha, mas pode ser bolinha de gude, pode ser brita, pode ser qualquer outro material que não absorva água. E aí eu vou colocar e preencher até essa primeira voltinha, tem um primeiro risquinho. Toda garrafa PET ela tem um primeiro risquinho, eu vou botar esse primeiro risquinho aqui, ó. Tá vendo esse primeiro risquinho aqui embaixo? Logo acima aqui, esse primeiro risquinho aqui eu vou encher de pedrinha. Vou fazer isso agora, ó. Perfeito? Então tá aqui, ele criou, eu dou uma sacudidinha assim de leve, para ele ficar bem retinho, tem que ficar retinho. E aí o que eu vou botar aqui agora? Água. Por que água? Porque esse vai ser a parte de água que eu vou colocar. E aí depois vai vir a água da chuva que vai completar o restante. Vocês vão dar uma olhadinha que vocês vão ver. Minha aguinha, vou abrir aqui. E aí eu vou adicionar essa porção de água aqui dentro. Acho que foi água demais, vou tirar um pouquinho da água, calma aí. Vamos ver se eu vou conseguir tirar um pouquinho da água. Pronto. Ó, percebam que ficou uma listrinha de água ali, né? E aí a gente vai fazer uma marcação, a gente vai botar uma fitinha onde a gente colocou água, até onde a gente preencheu água. Por quê? Porque até onde a gente preencheu água é a água que a gente colocou. Acima disso vai ser a água da chuva. Beleza? Então, se a água bate aqui, eu vou botar a fitinha aqui. E o que passar disso é a água da chuva. Tranquilo? Em casa, tem aqui em casa um post-itzinho. Então, eu cortei o post-it e eu vou colocar o post-it bem na marquinha da água. Bem direitinho. Tá? Pra ele ficar coloridinho. E aí eu vou botar uma fita aqui em cima. Ele não tá retinho, gente. Calma aí. Agora tá retinho. E aí eu vou botar uma fita aqui em cima. Por quê? Porque agora a gente vai utilizar a régua. A nossa régua, ela vai precisar... Réguinha. O zero da nossa régua, o zerinho, vai precisar tocar o zero da marquinha da água. Então o zero vai ficar ali na marquinha da água. Beleza? Já vou mostrar pra vocês como é que se faz. 1, 2, 3, come on! Percebam, gente, eu botei um durex, então ficou um pouquinho mais feio, mais difícil de perceber. Mas aqui tá o limite da água. E o meu papel verdinho aqui que eu coloquei para diferenciar, que pode ser um risquinho de caneta, pode ser outras coisas também, ele ficou bem na marquinha da água. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas ele ficou bem na marquinha da água. Então a água, ela tá vindo até aqui, nessa partezinha de cima. Até aqui, ó. Tá vendo? Que aí entra no limitezinho, ó, a aguinha aqui, ó. Que entra no limitezinho do papel verde. E aqui do lado também. Agora eu vou pegar a régua e eu vou colocar o zero a partir do nível d'água, a partir daqui. Vou posicionar dessa forma aqui, ó. O zero vai ter que ficar no limite do meu papelzinho. Mas, se não tem esse papelzinho colorido, onde eu coloquei com fita aqui, eu peguei um post-it, na verdade. Pode ser uma canetinha hidrocor, pode ser outro tipo de caneta, pode ser qualquer marquinha, tá? Que fique perceptível, precisa ficar perceptível. Prontinho, gente, minha régua tá fixada, tá? Fixada na garrafa PET aqui. Eu botei uma fita aqui em cima, não sei se dá pra ver a fita aqui de cima, mas tem uma fitinha aqui em cima.
E a fita de baixo ela é mais perceptível, que ela ficou mais embromadinha. E aí a marquinha do 0, ela tá bem direitinho aqui, ó. Que é na marquinha da fita, na marquinha da água. Tá? Bem em cima da água. E aí, tá pronto? Não, não está. Porque eu ainda vou utilizar essa partezinha aqui. Eu vou colocar aqui em cima e vou prender com fita. Para que ela fique com um funilzinho. Por que, professor, que tu vai fazer isso? Para a água não escapar. Porque senão a água que está aqui, com o sol da tarde, o sol da manhã, por mais que não tenha dado períodos de tanto sol, vai subir e vai evaporar. E aí vai sair a água para cima, né? Como vocês sabem, uma chuva ocorre desse jeito. A evaporação da água dos rios, a água que a gente tem aqui embaixo, né, nas nossas casas, ela evapora. E aí depois ela chove, caindo através da chuva, né? Ela cai através da chuva, voltando para a superfície terrestre. Então eu preciso colocar a tampinha aqui em cima, esse funilzinho aqui em cima, para impedir que a água que caia da chuva dentro do nosso... Opa, tranco aqui. Dentro do nosso pluviômetro, ela evapore, senão vai impedir que a gente consiga fazer uma análise científica precisa, né? Se ela evaporar. Que aí a água que choveu vai evaporar e a gente não vai conseguir ter o controle, né? Prontinho, gente. Eu botei as fitinhas aqui, eu cortei 4 pedacinhos de fita e coloquei. Agora eu posso apertar aqui, ó, que não vai para baixo nem sobe, ele ficou bem presinho. A régua, o importante para a gente ter uma medição bem certinha seria que a gente cortasse essa partezinha aqui de cima e deixasse ela sem. Mas, porventura, se tu não quiser perder a régua, né, se ficar ruim de perder a régua, principalmente se for uma régua de 30 centímetros, né? Se for uma de 15, dá certinho na garrafa. A minha é de 20 centímetros. O importante seria que tu quebrasse, cortasse aqui a reguinha para não ficar aparecendo essa partezinha de cima. Por quê? Porque a chuva pode vir aqui de lado, ó. Pode chover aqui de lado assim. E impedir a chuva de cair dentro do nosso pluviômetro. E a gente precisa que a chuva caia aqui dentro, né? Não pode cair em outro lugar. Não pode bater aqui. Então seria importante que cortasse. Caso vocês não queiram perder a régua, tá tranquilo também. Não tem problema. Caso não queiram. Mas seria muito importante que vocês fizessem esse corte, tá? Pra gente ter uma medição bem certeira. Pessoal, como é que vocês vão fazer então a contagem dos milímetros? Estão vendo que a reguinha aqui, ela tem vários pontinhos bem pequenininho, né? Cada um pontinho desse aqui, ela é 1 milímetro. E aí a cada númerozinho é 1 centímetro. Então, 1 milímetro é 1/10 de centímetro, né? Então, cada risquinho pequenininho desse daqui é 1 milímetro. Se ele alcançar aqui 5 centímetros, são 5 milímetros que tu vai colocar lá. Se a água alcançar o número 1, vocês vão colocar 10 milímetros. Se alcançar o número 2, 20 milímetros. Cada risquinho desse aqui é 1 milímetro. Então, se a água subiu aqui do 0 e ela foi para o 2, foi para o 3, foi para o 4 risquinho, quer dizer que subiu 1, 2, 3, 4 milímetros. Beleza? Então, cada risquinho desse aqui é 1 milímetro e aí vocês vão ver a água subir. Então, pessoal, aqui eu fiz 2 ladinhos da nossa tabela e vocês vão fazer isso no caderno de vocês também. Eu vou fazer assim. Eu acho que eu vou aparecer melhor. Não sei. Meu Deus do céu. Uma hora eu apareço. Então nós temos o dia e nós temos o índice. O que vocês vão fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão medir lá o pluviômetro. Façam a medida conforme eu vou explicar para vocês. Agora, vocês vão anotar na tabelinha no caderno de vocês. Vocês vão fazer uma tabelinha assim. Somente dia e o índice. O que eu vou botar no dia? Eu vou botar a data, né? Então eu estou fazendo a medição, hoje é dia 7. Hoje é dia 7. Então vamos dizer que vocês colocaram lá no dia 8, né? Que é quarta-feira. Então dia 9 vai ter a primeira medição. Dia 9/7. Primeiro dia. E o índice choveu 5 milímetros. Então eu vou botar 5. Depois, no dia 10, eu fui lá e medi de novo. Segundo dia, choveu 1 milímetro. Dia 11/7, terceiro dia, choveu 0 milímetros. E eu vou fazer essa conta, essa tabulação de dados, durante 7 dias. Então, se eu comecei dia 9, eu vou até o dia 16. Dia 12, dia 13... dia 14, dia 15 e dia 16. Que aí vai dar, deixa eu ver aqui,
7, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Então eu vou até o dia 15, que aí vai dar 7 dias. Vocês vão precisar fazer 7 medições. Lembrem-se, tá? Além de cada medida dessa daqui que vocês vão fazer, vamos dizer que deu 1, deu 2, deu 4, deu 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na semana que vem eu vou explicar para vocês como é que a gente vai tabular esses dados. Por enquanto é só vocês fazerem essa tabela, beleza? E aí, lembrem-se que vocês também têm que bater foto. Batam foto do pluviômetro de vocês em cada dia e na marquinha que eles estão, tá? Isso faz parte do trabalho também, beleza? Devem estar me perguntando assim, professor, mas onde que eu vou colocar esse pluviômetro? Então, essa é a parte muito importante do trabalho. Pessoal, então a gente vai posicionar o nosso pluviômetro em um lugar onde possa cair chuva, né? Então, aqui eu tenho uma barreira. Então, se eu botar aqui embaixo, ele não vai chover direito. Então, eu também não posso colocar nesse muro aqui, tá? Porque senão tem o telhado lá de cima, tem essa barreira, tem várias coisas que podem impedir o bom funcionamento do pluviômetro. E vou deixar ele ali, porque não tem nenhuma barreira de nenhum lado, e nem em cima, nem nenhum lado que ele possa impedir a água da chuva de cair ali. E aí impeça o nosso trabalho de ficar de um modo exato, né? Esse é um trabalho científico, então eu preciso colocar uma medida justa ali, segura, para que nenhum erro aconteça, beleza? A intensidade de chuvas que está tendo nos últimos dias, se continuar desse modo, é bem provável que a gente consiga alcançar ali 20 milímetros de chuva, no mínimo, assim, numa situação bem trágica, vamos dizer assim, que a gente consiga alcançar 20 milímetros depois de 7 dias. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem mensagem no WhatsApp para mim, beleza? Lembrem-se, construção do pluviômetro, instalação do pluviômetro em um lugar legal ali para ele ficar. Depois, contabilização dos dados do pluviômetro no caderno com essas anotaçõezinhas aqui de dia e o índice, beleza? São essas 3 coisas que vocês têm para fazer. Por isso que a gente não vai ter atividade essa semana. A gente não vai ter atividade para que vocês possam fazer isso. E aí semana que vem eu vou mostrar como é que a gente vai tabular isso e vai concluir o nosso trabalho, beleza? Lembrando que isso vale nota. Fiquem bem, fiquem em casa, descansem, tranquilizem, mas também estudem bastante, tá? E concluam esse trabalho que vai ser muito legal.